estudos para concursos, para redação discursiva, né? Na verdade, eu vou ler umas páginas de uma apostila de filosofia. Vou ver se a gente aprende alguma coisa. Daí tinha um texto aqui sobre pobreza. Encontra-se abaixo da linha da pobreza, enquanto a população negra se diz negra, esse índice sobe para 41%, enquanto 6,6% dos brancos recebem menos de um quarto do salário mínimo per capita por mês. Esse percentual salta para 16% da população negra. Isso significa que entre os negros há 20 milhões a mais pobres e 95 de milhões de 9 milhões de dirigentes. No que se refere aos afazeres domésticos, tá? Só para comentar, isso aqui é conteúdo velho, 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 velho. É 2013, eu acho. As discrepâncias entre homens e mulheres são gritantes. Se 87% das mulheres com 16 anos ou mais afirmam culpar-se deles, entre os homens que se percentagem cai para 50%. Essas mesmas mulheres dedicam 27 horas semanais a uma atividade, ao passo que os homens gastam 10 horas, quase 3 vezes menos. Uma explicação principal para essa discrepância poderia ser a maior participação dos homens no mercado de trabalho. Trata-se, porém, de um argumento no mínimo insuficiente, porque as mulheres que trabalham fora de casa dedicam 23 horas semanais aos afazeres domésticos, enquanto os homens que não trabalham gastam 13 horas, ou seja, 8 horas e 6 minutos a menos por semana. De fato, a sobrecarga de trabalho de mulheres que, mesmo ocupando postos no mercado de trabalho, continuam respondendo pelas árduas atividades domésticas, encontra suas raízes na divisão sexual do trabalho e na naturalização da responsabilidade feminina pelas tarefas executadas no âmbito doméstico. Enfim, segundo a ministra da Secretaria da Política para Mulheres, Niceunia Freire, apesar dos avanços hoje obtidos, a velocidade não é a que queremos. Se fizermos uma regra de 3 simples, projetando os dados do PNAD, que é da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, para o futuro levaríamos 87 anos para superar a diferença salarial entre homens e mulheres. Louco, né? Dizem que... Quais são as causas da desigualdade no Brasil? Tem muitas. Como você se sente em relação à realidade apresentada no texto? Muito triste. Questão da causa, eu vou escrever isso aqui, porque isso aqui é uma apostila, né? Muito triste. Quais são as causas da desigualdade do Brasil? Muitas. Escravidão, ditadura, oligarcas, várias razões. Daí, lição de casa. Na história da filosofia, foi filósofos que se preocupavam em refletir sobre o tema dessa desigualdade social. Nessas últimas situações de aprendizagem, conheceremos um pouco a posição dos dois deles, Platão, que já é estudado no volume anterior, e Rousseau, filósofo do século XVIII. Olha, tinha Rousseau aqui. Como iniciaríamos com Platão, fica uma breve pesquisa de biblioteca ou internet sobre ele. Pergunte-se sobre os elementos contexto histórico. Em que viveu Platão? Em que viveu Platão? Dados bibliográficos, incluindo curiosidades sobre o Platão, aspectos de sua filosofia de Platão e algumas de suas obras de Platão. Em seguida, resumo os dados. Bom, Platão era velho e grego e escreveu frases famosas e pensou na realidade humana como um paradigma da relação entre o Estado e o indivíduo. Na verdade, essa última parte aqui eu não tenho a menor ideia se o Platão falou isso aqui, não. Foi só invenção minha.
Dados biográficos. Viveu e morreu. Viveu e morreu. E morreu. E morreu. Muitas discrepâncias. Filosofia talvez fosse a de se perguntar e procurar respostas diferentes. Obras, livros. Mais alunos. Ok. Platão e a justa desigualdade, o mito do nascido da Terra. Em grupo, levante algumas possíveis explicações para a desigualdade social que você considera como mentiras, isto é, explicações suficientes, ingênuas e ideológicas fantasiosas. Comente as explicações e razões de sua insuficiência. Tem muitas razões loucas, né? Mas vamos pular. Não tenho agora a ideia. Platão também se vale de uma mentira, ou mais precisamente uma fábula para explicar a desigualdade de classe social ateniense. Trata-se, porém, para ele de uma mentira genuína, visto que é necessária e útil para a conservação da cidade. Vamos ver a história. Platão e a justa desigualdade, o mito do nascido na Terra. Ah, me lembro disso, a desigualdade das pessoas que nascem em Atenas, né? Atenas, no tempo de Platão, no século sei lá o que, era uma cidade-estado com significativas desigualdades sociais. Afinal, embora fosse tratasse de uma democracia direta, era também uma democracia escravista, na qual o direito à cidadania restringia cerca de 10% da população, isto é, as nascidas na cidade. No século masculino, adultos e livres estavam, portanto, excluídos dos escravos estrangeiros de menos de 18 anos e mulheres. Havia três classes fundamentais na organização da sociedade ateniense em termos das atribuições da polis. A dos magistrados minoritaria, formada pelos governantes encarregados de elaborar as leis, fazê-la cumprir, e a dos artífices ou classe econômica mais numerosa, representada pelos trabalhadores em geral, artesãos, lavradores e comerciantes, etc. Livres ou escravizados, responsáveis pela proveniência de bens necessários à sobrevivência dos cidadãos e aos encarregados de defesa da cidade. Para Platão, essa desigualdade de classe não é necessariamente um problema, desde que cada cidadão seja encaminhado para a função que está em conformidade com a sua natureza. Isso porque, para ele, cada um nasce mais preparado para exercer um determinado tipo de atividade. A cidade justa é aquela que se organiza pela justa medida, isto é, aquela em que cada um ocupa o lugar designado pela sua natureza. Nas palavras de Platão, a cidade é justa pelo fato de que cada uma das três ordens, que são as classes, que constituem e cumpre sua função, ou seja, é justo que aquele que, por natureza, é sapateiro, fabrique sapatos, e nada mais faça, que o construtor construa, e quanto aos outros, também seja assim. Se isso for assegurado, remanerão a harmonia e prosperidade. Para melhor explicar e justificar essa posição, Platão se vale de uma fábula, ou melhor, de uma mentira única e genuína. Aqueles que fazem necessárias, uma vez que servem à conservação da cidade. Trata-se do mito dos nascidos na terra, segundo o qual os gregos, tanto eles quanto suas armas, teriam sido modelados e criados no interior da terra. Interessante. E esta, como sua mãe, a terra, sabe? Os teria dado à luz. Por isso eles devem cuidar do lugar onde vivem como um filho cuida de sua mãe, defendê-la dos inimigos e tratarem de mutuamente como irmãos. E a narrativa prossegue. Todos vós que estáis na cidade sois irmãos, mas ao plasmar-vos o Deus no momento de geração, nem todos que eram capazes de comandar misturou ouro, e por isso não são valiosos. Nem todos os que eram auxiliares daqueles misturou prata, mas ferro e bronze nas agricultores e outros artesãos. Já que todos vós sois da mesma estirpe, não mais das vezes ne gerarias filhos muito semelhantes a vós mesmos, mas às vezes do ouro seria gerado um filho de prata, e da prata um de ouro, assim como todas as combinações de um metal com outro. Aos chefes, como exigência primária, ao maior, ordenou ao Deus que de nada mais fossem tão bons guardiões quanto ao seu prole, nem nada guardassem com tanto rigor, procurando saber que mistura havia na alma deles, e que se um filho tivesse dentro de si um pouco de bronze ou de ferro, de forma alguma se compadecesse dele mais do que relegasse, atribuindo-lhe o valor adequado à natureza ao grupo dos artífices.
e agricultores, mas em compensação, se um deles tivesse em si um pouco de ouro ou prata, reconhecendo-lhe o valor, fizesse que um ascendessem a função de guardião e outros a do auxiliares, porque havia um oráculo que previa que a cidade pereceria quando um guardião de ferro ou bronze estivesse em função. Eu entendi. Embora se trate de uma mentira, como reconhece Platão, esta fábula seria útil para que os magistrados cuidassem mais da cidade e do relacionamento entre uns e outros, mostrando-lhes que possuíam alma de ouro e que, portanto, não precisavam almejar possuir ouro em metal, riqueza material, pois a maior riqueza está dentro deles e essa não perece. Não pode ser tomada assim, a cidade seria governada pelas pessoas que não teriam motivo para praticar a corrupção, favorecendo a justiça. Bem louco, né? Bem idealizado isso aqui, né? Lê atentamente o texto apresentado. Como se caracteriza a democracia ateniense para o povo homem 10%. Okay. Quais eram as três classes fundamentais de Atenas e que função cabia? Democratas, escravos e o cidadão. E conte, em poucas palavras, o mito do nascido da Terra. Pessoa sai da Terra. Se saiu da Terra, é feito de metal. Se é misturado, tem valor maior. E seu ouro na alma te enobrece. Ok, não faz o menor sentido, mas legal. Em que sentido esse mito é uma mentira necessária? Para que as pessoas se inspirem em serem boas. Lição de casa. Invente uma fábula para explicar a origem das classes sociais no Brasil. Maluca esses caras aqui. Em apenas um parágrafo, complemente e explique a função e a importância de que ela teria na sociedade brasileira. É importante levar o texto produzido para a aula seguinte. Apresente essa tarefa em folhas avulsas ao professor. Depois, teoria. Platão e a teoria da alma. Leia e discuta as fábulas trazidas pelos colegas sobre a origem de classes sociais e você escolher uma fábula para ser lida com mente toda a classe. Louco. Vamos ver a teoria da alma aí. Platão e a teoria da alma. A noção de Platão de justiça é reforçada pela sua teoria da alma. Para eles, assim como na cidade há três classes distintas também a alma humana, possui três partes, cada uma encarregada de uma função específica. Tem uma parte de correspondente ou apetitiva, tem uma parte colérica ou irascível e tem uma parte racional, ou seja, tem uma parte que quer, uma parte que é louca e uma parte que raciocina. Situada no baixo ventre, entre o diafragma e o umbigo, é a parte da alma responsável pela busca da bebida, da comida, do sexo, dos prazeres, enfim, o tudo quanto é necessário, conservação do corpo e a reprodução da espécie, é racional e mortal. A parte colérica é irraciável é quem se irrita ou se envaece com facilidade localizado no peito, em cima do diafragma em função de defender o corpo contra tudo o que possa ameaçar sua segurança, também racional e moral. E a parte racional é a função superior da alma, o traço divino que há em nós, situado na cabeça, é responsável pelo conhecimento apenas dessa parte moral. Basicão, né? O homem virtuoso é aquele em que cada parte da alma realiza na medida justa, sem falta nem excesso, a função que lhe cabe. Sob a regência da parte racional, cabe, portanto, à parte racional dominar as outras duas. O domínio da razão sobre a conscendência resulta em virtude de tempestrança, que significa moderação.
O domínio da razão sobre a cólera produz a virtude de coragem ou da prudência. A virtude própria da parte racional é o conhecimento. Por outro lado, o homem vicioso é aquele em que as partes da alma não conseguem realizar suas funções próprias ou realizam desmesuradamente, o que ocorre quando a parte racional perde o comando sobre as outras duas. Nesse caso, instalam-se a desordem, o conflito, a violência contra si e os demais. Ora, o que vale para o homem individualmente vale também, em certo modo, para a cidade e as três classes sociais nela existentes. Na classe econômica predomina a parte concupiscente da alma, daí ela estar sempre voltada para a apreensão de riquezas e prazeres. Assim, se essa classe assumir o governo da cidade, será mergulhada em sérios problemas econômicos, aprofundando as desigualdades na classe dos guerreiros. Predomina a parte colérica, razão pela qual apreciam os combates de fama. Se governarem a cidade, viverá em constante estado de guerra, tanto interna quanto externamente, gerando insegurança e instabilidade. Finalmente, na classe dos magistrados, predomina a parte racional da alma, que lhe favorece conhecer a ciência da política e, desse modo, governar as outras duas classes em conformidade com a justiça. Em suma, assim como o homem justo é aquele em que a razão governa, a cólera é a consubstância, assim também na cidade. Para haver justiça é preciso que os magistrados governem os demais das classes, dedicando suas funções que lhes são próprias. Ou seja, ele classifica cada uma parte como racional, uma parte como mortal e uma parte como racional. Caberá à educação preparar o indivíduo. Louco, louco, louco. O resultado é dessa combinação terá uma quarta principal virtude, a justiça. Sim, a cidade justa é aquela em que cada classe cumpre harmonicamente o papel que lhe cabe, e o magistrado governa o soldado defende a classe econômica por via substância das cidadãos, e tudo na mais perfeita harmonia. Desse modo, cada um exercendo a função correspondente às inclinações de sua alma. As características de sua natureza, por todos concorrerão para a realização da justiça. E, portanto, como Platão legitima e justifica a desigualdade entre as classes, apresentando a expressão da justiça, instrumento para a realização do bem comum. Bem comum, hein? Com base no texto, preencher o quadro relativo. Parte das almas, localização, função, classe social e virtudes. Nada a ver, né? Vamos pular isso. Pesquisa de campo. Entreviste uma pessoa conhecida e faça-lhe as seguintes perguntas: por que existem pobres e ricos? Anote a resposta para que se discuta em grupo em sala de aula. Cada grupo deverá apresentar ao sala uma síntese comentada das respostas obtidas. Não mencione as alternativas à pessoa entrevistada antes que ela responda para evitar. Induzir a resposta: porque é a vontade de Deus, porque é natural que haja desigualdade, porque sempre foi assim e nunca vai mudar, porque o homem é naturalmente mau e egoísta, porque alguns se esforçam mais que outros, e outras respostas. Ou seja, eles colocam essas coisas aqui para eu anotar qual que o carinha ia falar. Obviamente, nenhuma dessas coisas faz o menor sentido, né? Mas é interessante também. A lição, releia o texto apresentado, consulte outras fontes indicativas do seu professor, responda o que são para Platão o homem virtuoso e o homem vicioso? Sei lá. Ah, o homem virtuoso é o cara que faz as coisas da natureza dele. Como Platão articula essa uma teoria da alma humana com as três classes sociais da sociedade até início do seu tempo? Ele articula como raiva, proteção, raciocínio, e não era raiva não, era instinto. Instinto. Qual é o conceito de justiça defendido por Platão? Você concorda com ele? A criação do quarto força vira a justiça. Qual papel Platão atribui à educação na promoção da justiça? Não li nada sobre educação, não. Não percebi nada sobre educação, não. Depois, ponto da escravidão, né? A posição do Platão acerca da escravidão e do papel da mulher. Você sabia que existe uma lei no Brasil, a Lei 9.504, que obriga os partidos políticos a levarem no mínimo 30% das vagas das suas candidaturas para mulheres? O que você pensa a respeito disso? Muito bom, muito bom. Grau, incrível, muito bom. Certo? Totalmente certo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Totalmente certo? Apesar de ter representantes
mulheres que não fazem muito sentido por não protegerem ou lutarem pelos seus próprios direitos. Ok. Sobre o escravo aí. Os escravos e mulheres na visão de Platão. A República. Se Platão não vê problemas na existência das relações sociais, resta saber o que ele pensa a respeito da escravidão e do papel das mulheres na sociedade. No que se refere à escravidão, era costume entre os povos antigos que, nas guerras, os vencedores escravizassem os vencidos. Esse suposto direito fundamental se dá na ideia de que, a princípio, o vencedor poderia matar o vencido, o qual, porém, poderia preservar a vida ao preço de sua liberdade. Platão, ao que parece, não se opõe inteiramente a esse costume. No entanto, recomenda que se aplique apenas aos inimigos estrangeiros e não aos gregos. Vale lembrar que os cidadãos gregas, cidades gregas, frequentemente entravam em conflito entre si. Com relação ao papel das mulheres, considerando que na sociedade grega antiga elas nem sequer eram cidadãs, Platão surpreende defendendo a ideia de que, no caso de mulheres dos magistrados ou guardiões, as que se mostrassem capazes poderiam exercer as mesmas funções e receber a mesma educação. Mas, como isso seria possível se homem e mulher têm naturezas diferentes e se o próprio Platão afirmava que a cidade justa é aquela em que cada um exerce a atividade para a qual está apto por natureza, nesse sentido, o homem e mulher não poderiam exercer uma mesma atividade. Louco, né? Na realidade, diz Platão, as diferenças entre homens e mulheres são apenas acidentais, como o fato de uma mulher dar à luz e o homem procriar, e não por natureza. Portanto, ambos podem ocupar-se das mesmas funções, nas palavras do autor. Ah, meu amigo, entre as ocupações da administração da cidade, nenhuma cabe à mulher porque ela é mulher, nem ao homem porque ele é homem, mas as qualidades naturais estão igualmente disseminadas nos dois sexos e, por natureza, a mulher participa de todas as ocupações e de todos também o homem, mas em todas elas a mulher é mais fraca que o homem. Se homem e mulher podem desempenhar funções idênticas, é natural que recebam então a mesma educação. Então, para que uma mulher se torne guardiã, não haverá então entre nós uma educação para os homens e outra para as mulheres, principalmente porque ela irá cuidar de uma mais mesma natureza? Mas antes no livro sei lá o que, a descrever deve ser educação, governante da cidade, Platão reitera uma bela boca de Sócrates. Não pense o que eu disse cabe mais aos homens que às mulheres, a quantas delas por natureza foram competentes. A ideia de que a mulher é mais fraca do que o homem expressa ao final da citação apresentada, absolutamente dispensável e inaceitável aos nossos olhos contemporâneos, revela os limites do pensamento de Platão, particularmente com relação ao papel da mulher. Afinal, como qualquer pessoa, ele também está em grande medida condicionado para valores dominantes da sua própria época. Tal condicionamento, porém, não anula o caráter relativamente avançado e inovador de suas posições e a respeito comparativo. Após a leitura do texto apresentado, analise e comente com seus colegas o conteúdo das mensagens veiculadas por anúncios publicitários em revistas de TV quanto ao papel da mulher, por ele deles apregoado. Posicione-se sobre esse conteúdo e justifique a posição. Ah, esse aqui é aquele tema é muito usado nas... né? Bom, daí você vai lá e coloca cerveja. Bom, recentemente eu não vejo TV, então não estou vendo os comerciais de cerveja recentes. Será que eles voltaram para tipo, antigamente, na época disso aqui, com certeza era aqueles comerciais sexualizados, mas agora é tipo, ah, eu sou um velhinho que come, que toma cerveja, sou um família famoso antigo que toma cerveja. Eba. Cerveja, comentário, sexualização. Que mais? Que mais? Bom, limpeza. Vai. Limpeza. Daí, cheiro. Quem gosta do cheiro é mulher. E tem o mascote pato. Mascote pato. KKK. Mulher. Tá. Ou pior, né? Tipo, quando tem comercial daqueles produtos pra. Ah, tira a gordura desse fogão. Mas aí, ó. Quem é que sempre aparece lá passando a esponjinha? Comercial. Esponja. Quem? Mulher. Comentário? Mulher. Ok. E o terceiro comercial? Terceiro comercial. Terceiro comercial. Terceiro comercial. Terceiro comercial. Nem ideia, cara.
Ah, tem um comercial que tá me irritando muito recentemente, meu. Não para de aparecer no meu treco. Cara, no YouTube tá recentemente muito irritante, meu. Bom, então. Daí o comercial é o do Smart Fit, sabe? Ou seja, faça o seu corpo ficar fodão, eba, Smart Fit. Mas não para de aparecer a droga do comercial com aquela musiquinha irritante. Daí, daí, agora se pergunta, qual que é as imagens que fica aparecendo? Fica aparecendo ou a imagem de uma mulher lá com o corpão, mulher corpão, ou um homem com o... Na verdade, o homem não aparece um corpão, por algum motivo. Por que será que não aparece um homem de corpão? Corpão de homem. Estranho. Lição de casa. Realize uma pesquisa. Quer dizer, aparece homem, mas não é tipo. Não é enfatizado o corpão dele. Mas a mulher é enfatizado o corpão. Loucão. Lição de casa. Realize uma pesquisa de internet em outras fontes indicadas pelo professor sobre o seguinte tema: a participação política das mulheres no Brasil. Cresceu recentemente. A fonte recomenda para a pesquisa é o site da Secretaria de Políticas de Mulheres disponível na CEPM. Eu vou verificar isso aqui, vamos lá. CEPM. Tá. CPM. Estrutura governamental. Secretaria de Estado de Polícia Militar. Home aqui. Achei. Eu acho. Não virou uma sociedade da sedimentária. Como é que não pode fazer isso? CEPM.gov.br .gov.br Gestão PMRJ, SMTV PMRJ, Estrutura do Governo, Secretaria de Estado da Polícia Militar, Secretaria de Políticas, Mulheres, disponível em... Tá. Esse desenvolve uma linha de publicações com questões que tratam a participação política das mulheres. Deixa eu ver essa coisa da Secretaria da Polícia Militar. Secretaria de Estado de Polícia Militar. Nome do órgão. Cliquei. O que que deu? Deu um site aqui chamado CEPMR.RJ. Catálogo, convênios famílias policiais. Parece saber que tem uma transferência externa de processo seletivo de alunos. Sabia que tem escolas de militares? Local, né? Secretaria de Estado da Polícia Militar. Local. Próxima. Daí eu vou pular esse ponto aqui. Daí agora veio, apareceu. Depois de Platão, veio, apareceu informações sobre Rousseau na apostila. Situação de aprendizagem e a desigualdade segundo Rousseau. Desigualdade natural e desigualdade social. Em que consiste a diferença entre o estabelecido e a convenção determinada pela natureza? Nem ideia. Bom, leitura e análise de texto. Desigualdade natural e desigualdade social. Em 1753, a Academia de Dijon, em França, lançou um concurso na qual os interessados deveriam discorrer, que significa escrever ou falar, sobre a seguinte questão: qual a origem da desigualdade entre os homens e autorizado pela lei natural? Jinjuksotso já havia vencido anteriormente esse concurso semelhante proposto pela mesma academia sobre o tema. Se o progresso das ciências e das artes contribui para o corromper ou apurar costumes, resolve então participar do novo, escrevendo o seu discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Vejamos como nesse texto o autor explica o surgimento da desigualdade social. Ele inicia distinguindo dois tipos de desigualdade, uma instituída pela natureza e outra produzida pelos homens. Deixamos, porém, que o próprio autor em sua obra explique mais claramente a diferença entre elas. Concebo daí o que estava escrito lá no livro.
Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade, uma que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza e que consiste na diferença de idades, de saúde, de forças do corpo, das qualidades do espírito ou da alma, e a outra que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção, o que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Consiste essa nas diferentes privilégios de que gozam alguns com prejuízo de outros, como ser mais rico, mais honrado, mais poderoso do que outros, ou mesmo fazem-se obedecer por eles. É, e, no caso da desigualdade natural, diz o Sou, não é necessário perguntar sobre sua causa, porque a resposta se encontraria enunciada em simples definição da palavra. Ela decorre da natureza. Por isso, o autor vai se dedicar a investigar as origens da desigualdade que ele chama de moral ou política, isto é, uma desigualdade social, procurando compreender o processo pelo qual ele foi gradualmente instituída pelos homens desde os tempos mais remotos até chegar ao estado em que se encontra a época em que ele vivia, na Europa do século X, V e I. Quando há um método que adota para o empreendedor, tal investigação esclarece que utilizará raciocínio hipotéticos condicionais de modo em suas conclusões não devem ser tomadas como verdades históricas. Também não levam em consideração as explicações dadas pela religião, segundo as quais a desigualdade resultaria da vontade de Deus, preferem deixar de lado os dogmas da fé, fazendo-se apenas a razão, formar conjecturas tiradas somente da natureza do homem e dos seres que os rodeiam, esclarecendo ainda que não se preocupará em estudar o homem desde sua origem, naquilo que poderia ser o primeiro embrião da espécie, para entender como por meio de sucessivos desenvolvimentos ele chegou a ser o que atualmente é, diz o autor. Não me deteria a rebuscar no sistema, o Russell disse, não me deteria a rebuscar no sistema animal o que teria podido ser no começo, para se tornar enfim o que é. Não examinarei como supõe Aristóteles de suas unhas alongadas não foram primeiras garras eduncas, senão se era peludo e como um urso, e se ao andar de quatro patas, o seu olhar dirigido para a terra delimitada horizontalmente de alguns passos, não marcaria ao mesmo tempo o caráter de limite de suas ideias. Na realidade, o seu opta por não recorrer aos conhecimentos disponíveis já naquela época sobre as possíveis mudanças de conformação física e de anatomia do homem, por se tratar de assunto sobre o qual ele apenas poderia formular conjecturas vagas e quase imaginárias. Em vez disso, prefere supor que o homem sempre foi constituído em todas as épocas como ele é hoje, andando com os dois pés e servindo de suas mãos como fazemos com as nossas, dirigindo seu olhar para toda a natureza e medindo com os olhos a vasta extensão do céu. Vale lembrar que Russell não conheceu a teoria da evolução de Darwin, que somente o sugeria no século XIX. Interessante, né? Gostei dessa coisa aqui do Russell. Depois disso tem uma pergunta. Deixa eu ler a pergunta. Com base na distinção feita por Russell entre natural e social, como você classifica a desigualdade social no Brasil? Obviamente ela é social, convencional. Ela é convencional. Convencional. Ela é convencional e usada na antiguidade. A natural como pedra base, mas é principalmente política. Analise comente as respostas do quadro a seguir para a pergunta por que existem pobres e ricos. Todos foram colhidas na internet, aqui ligeiramente adaptadas. Resposta: a pobreza existe porque Deus permite, é Ele quem faz com que uns nasçam pobres e outros ricos. As razões só Ele sabe. Comentários: Espírito. Espírito X razão. Segunda, Deus permite que existem pobres e ricos para pôr ambos à prova. Os pobres são provados na paciência e resignação, para os ricos a prova é a caridade e a generosidade. Se o pobre é testado por
decisão. Sei lá qual é a resposta. Qual a resposta? Eu tentei fazer uma pergunta louca aqui, mas não deu certo. Bom, terceira. Porque desde os tempos mais remotos sempre houve uma divisão de trabalho entre os que pensam e planejam e os que executam. E é óbvio que os primeiros devem ganhar mais. Não é óbvio nada. Se a resposta de pensar é a. Bom, não tenho conseguido pensar em palavras, então só vou falar o mal. É o mal. O mal das outras. Sabe quantas pessoas são famosas do bem, mas elas não faziam porcaria nenhuma do bem? Basicamente era assim. Elas iam lá quando elas estavam crescendo economicamente, né? Porque todo mundo quer crescer economicamente, mas esses caras, eles faziam lá sabotagens, faziam todos os tipos de trocas, praticamente torturavam as pessoas que trabalhavam para eles conseguirem um valorzinho a mais, competitividade, E depois de tudo, no final, quando eles estavam velhinhos e tudo, eles tentavam corrigir a imagem deles usando riquezas, algumas riquezas meio que nem importa mais, porque nunca, mesmo que eles gastem tudo aquilo, não vai afetar em porcaria nenhuma a vida deles, e eles nunca vão ser punidos. Eles gastam essa coisa para tentar fazer alguma reforma social, alguma coisa, ou eles impulsionam algum tipo do lado do governo que está fazendo alguma coisa social, e tentam aumentar melhor a imagem deles. Bom, esse comentário dá raiva, né? Bom, porque as pessoas são naturalmente diferentes, têm capacidade, inteligência, interesse, disposição, etc. Assim, é natural que essas diferenças façam com que sejam ricos e outros pobres. Errado. A capacidade é naturalmente adaptável. O que eu quero dizer é que ela se transforma, dependendo das várias coisas, e não é uma diretamente naturalmente diferente. Um pobre pode se tornar rico e um rico pode se tornar pobre, tudo depende do esforço e da força de vontade de cada um. A força de vontade é interior, mas o que vai representar essa resposta é o exterior. E aí, o interior pode afetar o exterior? Eu posso dar meu coração para bater em alguém? Não posso não, né? Seria muito louco. E a última resposta louca é: a desigualdade entre os pobres e ricos faz parte da evolução da espécie humana. E nada a ver. Só vou escrever nada a ver. E tchau. Nada a ver. Nada a ver. Não da evolução da espécie, né? É história. Faça uma breve pesquisa da biblioteca ou internet sobre Rousseau e levante os seguintes aspectos: elementos do contexto histórico em que viveu, dados biográficos incluindo curiosidades sobre eles, aspectos de sua filosofia, algumas de suas obras e tá. Contexto histórico, sei lá, ele é francês? Talvez. Nem ideia. Das bibliográficos, morreu. Morreu. Filosofia, muitas. Muitas livros. E pensa, pensar. Filosofia de pensar. Obras, aquele livro que falou agora há pouco. Aquele livro que falou agora há pouco. Pronto. O Homem no Estado da Natureza agora. A seguir estão trechos da Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, reprodução de quando o descobrimento do Brasil. Cara, essa aqui é, eu me lembro dessa carta. A gente de estudar isso aqui. E essa carta é mó
É mó louca, meu. Muito louca. Então eu vou pular isso aqui. Pula, 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 pula. Pula. Daí tem uma foto de. Uma foto colorida. Legal, né? Dos índios. Chega dos brasileiros. Dos portugueses chegando aqui. Tá, 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 aspectos físicos e aspectos morais. Depois, aqui um texto de Rousseau. O homem no estado da natureza. Segundo Rousseau, no seu discurso sobre a origem da desigualdade entre homens, antes de existir o estado social, isto é, de viver em sociedade, o homem existia em estado de natureza. Do ponto de vista físico, esse homem primitivo, embora fosse menos forte e ágil em certos aspectos do que muitos animais, em conjunto leva vantagem por todos e sobre todos eles. A terra naturalmente fértil e coberta de florestas imensas que o machado jamais mutilou. Lhe permitiria satisfazer todas as suas necessidades naturais, alimentação, reprodução, abrigo e etc., sem grandes dificuldades. Acostumado desde a infância às intempéries da natureza, a intensidade das estações e a fadiga, o defender de mãos vazias, e nu a si mesmo e a sua prole de animais ferozes ou deles escapar correndo, valendo-se para isso apenas de seu próprio corpo. Mostrava-se fisicamente robusto e ágil e muito mais do que qualquer homem poderia ser nos tempos atuais. Graças a essa sua robustez, praticamente não conhecia doenças, exceto os ferimentos naturalmente decorrentes da velhice, visto que a conservação de sua vida era praticamente a única preocupação. Era natural que os sentidos mais desenvolvidos fossem aqueles mais diretamente voltados para esse objetivo, subjugar a presa ou escapar, torno-se e o paladar de tornar-se uma. Com a vista, a audição e o olfato, ao passo que o tato e o paladar podiam permanecer rudes. Em suma, o exemplo que ocorre que os animais que, uma vez domesticados, perdem força, vigor e coragem, também o homem, no estado de natureza, é muito melhor fisicamente do que no estado social. Interessante. Vai ser engraçado, né? Do ponto de vista moral, ao contrário dos animais que se limitam a seguir as regras prescritas pela natureza, o homem se constitui como agente livre, podendo escolher ou rejeitar essa regra. Assim, enquanto um bull morre de fome perto de uma vasilha cheia das melhores cartas, um gato sobre uma porção de frutas ou de grãos, embora ambos pudessem nutrir-se como alimentos que desdenham se preocupassem em experimentá-los. O homem, dotado da vontade, é capaz de não apenas de diversificar seus alimentos, como também de continuar a comer quando sua necessidade natural já foi satisfeita, ainda que isso lhe cause prejuízo à saúde. Loucão, né? É justamente essa condição de agente livre e a consciência que possui dessa liberdade é uma das diferenças entre o homem e animais. A natureza manda em todo animal, mas o homem pode se libertar dela. A impressão mais se reconhece ao livre a que se erce de resistir a ela. É uma espiritualidade da liberdade total da alma. Outra característica distinta entre o ser humano e sua é a sua perfectibilidade, isto é, suas faculdades de se aperfeiçoar. Ao contrário do animal, que é no fim de alguns meses o que será toda a vida, em uma espécie de ao cabo de 1000 anos, o que era no primeiro desses 1000 anos, o homem pode, com o auxílio de circunstâncias desenvolvidas, potencializadas, as quais se encontram tanto no indivíduo quanto na espécie, infelizmente, diz o céu é justamente essa capacidade distinta e quase ilimitada do homem para aperfeiçoar-se a fonte de todos os seus males, uma vez que ela é responsável para tirá-lo do estado de natureza na qual ele passaria dias tranquilos e inocentes. Quanto aos valores morais, Rousseau considera que no estado de natureza, os homens não eram bons nem maus, nem possuíam vícios e virtudes, uma vez que não havia entre eles nenhum tipo de relação moral ou de deveres recíprocos. Na realidade, a única virtude natural que possuíam era a piedade, e entendia como uma repugnância inata de ver sofrer o seu semelhante. Decorre daí a ideia de bom selvagem, frequentemente associada à teoria de Rousseau. Dessa virtude natural é que resultam as virtudes sociais, como a generosidade, a clemência, a unidade, a benevolência e a comissão. Essa piedade natural do homem se opõe ao seu amor próprio, nele gerado pela razão e pela reflexão, típicas do estado de sociedade, e por causa da reflexão que o homem é capaz de pensar, primeiro em si, e vendo sofrer o seu semelhante dizer, morra e se queres, estou de insegurança, e complementa Rousseau. Loucão, né? Depois de ler atentamente o texto, apresente a resposta. Como se caracteriza o homem no estado de natureza, segundo Rousseau? Físico maior, físico maior, mais piedade. Ok. Como vê alguma semelhança entre o homem caracterizado do seu e a descrição de feita de caminho do sorta? Nenhuma, porque não li o texto. Qual é a diferença entre amor de si e o amor próprio? Piedade e indiferença. Ok. Aprender
O Enigma de Casper Hauser, de Werner Herzog, um filme, tá. Tendo em mente a seguinte questão: como seria a vida de uma pessoa que não tivesse contato com a civilização? Interessante. A propriedade privada como origem da desigualdade social. Muito importante isso aqui. Analise o excerto a seguir. Extraído da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Cidadão de 1789, discuta: a propriedade é um direito natural e ou convencional. Justifique sua resposta. Apresente o registro. E, obviamente, é um treco natural que tem que ser construído. Mas a convenção é os outros tirarem dela, né? Bom, o que estava escrito era: artigo 1º, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Instituições sociais só podem fundar-se sobre a utilidade comum. Artigo 2, o objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade de propriedade, segurança e resistência e a opressão. Artigo X, V e a propriedade sendo um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dele privado, salvo quando houver necessidade pública, legalmente constatada e sob condição de uma justa e prévia indenização. Legal. Leitura e análise do texto. A propriedade privada como origem da desigualdade social. Após ter demonstrado a quase inexistência da desigualdade no estado de natureza, Rousseau, ainda raciocinando hipoteticamente, passa a descrever como ela surge e se desenvolve ao longo da história, procurando demonstrar o que um momento determinante para esse surgimento foi a invenção da propriedade privada. O primeiro que, tendo cercado um terreno e se lembrou de dizer isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quanto os crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores, não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: levai-nos de escutar esse impostor, estarei perdidas, se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Mas como a humanidade chegou a esse ponto, segundo Rousseau, isso ocorreu graças a uma série de acasos que levaram a sucessivos progressos no aperfeiçoamento da razão humana e à deterioração da espécie, tornando o mal um ser que era naturalmente bom ao transformá-lo em ser social. Dentre os progressos obtidos destacam-se o, apro, o aprimoramento das habilidades físicas, proporcionando pela necessidade de sobrevivência a descoberta de armas naturais, que são os galhos de pedras, e a criação de outras, que são arcos e flechas. A invenção da pesca, a percepção das certas relações, grande, pequena, forte, e levando um certo nível de reflexão. A consciência da superioridade em relação aos animais, gerando um sentimento de orgulho, as primeiras associações com os semelhantes de mútuo desenvolvimento dos instrumentos de produção mais eficientes, machados de pedras. O surgimento das famílias de uma espécie própria de propriedade de habitações, surgimento de amor conjugal e de amor paternal, fruto de hábito de viver junto, e o estabelecimento da primeira diferença de modo de viver de cada sexo, até então inexistentes. As mulheres tomando conta da cabana e os homens provendo subsistência, o aprimoramento da linguagem, a formação das ideias de mérito e beleza, produzindo sentimentos de preferência, o surgimento do amor e do ciúme, o aparecimento do canto e da dança como formas de distração, o nascimento dos sentimentos como vaidade, inveja, vergonha e vingança, a invenção de metalurgia e de agricultura. Aos poucos, os mais fortes e habilidosos começaram a se destacar, aprofundando a desigualdade. Assim, o homem que antes de era livre passou a ser escravo de seus semelhantes e a ambição devoradora que se apossou dos homens passou a aspirar em todos eles uma tendência de prejudicar inutilmente, ou inveja secreta tanto mais perigosa quanto para dar o golpe com mais semelhança, toma muitas vezes a máscara de benevolência. Desse modo, conclui Rousseau, rompeu-se a igualdade entre Estado e natureza e instaurou a pior desordem. Loucão esse cara, né? De instaurada a desigualdade, o estado de guerra entre os homens e os ricos precisavam criar mecanismos para legitimar, perpetuar e perpetuar sua condição de rico, sabe? Sabia muito bem que disso sabiam que suas usurpações apoiavam-se em um direito precário e abusivo, e que, tendo adquirido suas posses pelo uso de força, não poderiam reclamar caso eles fossem tomados da mesma maneira, por força. Bem, podiam dizer: fui eu quem construiu esse muro, ganhei esse terreno com o meu trabalho, e quem vos deu a material, poder-se-ia responder-lhes, em virtude de que pretendeis ser pagos a nosso custo um trabalho que não vós impusemos? Ignorais que uma multidão de vossos irmãos perece ou sofre de necessidade daquilo que tens
que tendes demais, e que precisareis de consentimento expresso e unânime do gênero humano para vos apropriardes de tudo o que nos substancia comum vai além da vossa, assim, munido pela necessidade, o rico concebeu de uma forma a transformar em aliados seus adversários, inspirando-lhes máximas e criando instituições que servissem a seus propósitos. Unamo-nos, lhes disse, para livrar da opressão dos fracos, conter, ambiciosos de assegurar a cada um da posse de que ele pertence. Instituíamos regularmente de justiça e de paz, aos quais todos sejam obrigados a se conformar, que não façam a acepção de pessoas e, de certo modo, reparem os caprichos de fortuna, submetendo igualmente o poderoso e o fraco a deveres mútuos. Em uma palavra, uma vez que voltar nossas forças contra nós mesmos, reunamos-las em um poder supremo que nos governe segundo leis sábias, que proteja e defenda todos os membros da associação e repila o inimigo comum e nos mantenha em uma eterna concórdia. Desse modo, todos ocorreram para as cadeias de ferro, acreditando assegurar a própria liberdade, e complementa Rousseau. Tal fato foi Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que deram novas entraves ao fraco de novas forças do rico, destruíram sem remédio a liberdade da natural e ficaram para sempre a lei de propriedade da desigualdade e de uma astuta supração, e ficaram em direito irrevogável e para o proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram para o futuro todo o gênero humano e o trabalho de servidão e miséria. Esse cara escreve bem, Rousseau. Em suma, pode-se concluir que, para Rousseau, a desigualdade insignificante no estado de natureza institui-se por obra de próprio homem, pelo desenvolvimento de nossas faculdades e pelo progresso de nosso espírito, consolidando finalmente pelo estabelecimento da propriedade das leis. Interessante. E assim termina esse conteúdo da filosofia.